Olá, eu sou a Mariana Halbert, repórter no Poder 360, e eu estou com o Paulo, secretário do Conselhão, aqui no Palácio do Planalto. Paulo, o Conselhão está numa nova fase agora, né, de instalação de grupos de trabalho. Queria que você me explicasse um pouquinho em que consiste essa instalação, quais grupos foram instalados, quais serão nos próximos meses e como que é esse trabalho. Olha, Mariana, em primeiro lugar é um prazer ter vocês aqui e mandar um abraço grande aí para os nossos leitores, quem acompanhar o trabalho de vocês. O Conselhão agora está numa fase de produzir, né? O Conselhão foi recriado, foi instalado pelo presidente Lula em 4 de maio e, como a gente já conversou outras vezes, o Conselhão agora é um organismo grande, diverso, né, com muita representação. O trabalho agora é pegar essa diversidade, tudo que se construiu na sociedade nos últimos anos e dividir o Conselho em várias tarefas específicas que possam agregar, né, as pessoas que querem se dedicar às questões de igualdade, às questões de transição energética, às questões de crédito e assim por diante. Então, para isso, o Conselho tem formado as comissões temáticas, que são espaços de aproximação entre governo e sociedade, ou seja, são lugares onde o conselheiro vai para criticar uma política pública, para dar uma sugestão, para saber o que o governo está fazendo sobre um determinado tema. E os grupos de trabalho, que são espaços nos quais os conselheiros propõem algo para o presidente Lula, propõem algo para o governo, né? A gente abriu um processo de chamamento, né, de ideias, de propostas, recebemos mais de 80 propostas de conselheiros e conselheiras. O nosso comitê gestor, que é formado por conselheiros, né, e a secretaria executiva, o ministro Padilha, analisaram essas propostas e escolheram 16 temas, que são temas que os conselheiros e as conselheiras vão se debruçar aí ao longo do semestre. Desses 16, a gente está instalando 8 agora. Então, tem esforços para pensar novas propostas de combate à fome, de melhoria do ambiente de crédito, de transição energética, assuntos ligados à primeira infância, educação na primeira infância, Amazônia, recuperação de terras degradadas e assim por diante, né? Então, a gente tem instalado esses grupos, sempre convidando ministros, secretários, né, pessoas, autoridades do governo que possam contar um pouco para a sociedade o que está sendo feito no governo. E agora os conselheiros vão formular os seus planos de trabalho, né? Tudo isso para que em novembro, no próximo pleno, na próxima reunião geral do Conselho, esses grupos possam apresentar ideias, resultados, propostas para o presidente Lula, para que ele avalie e internalize aquilo que ele acha que o governo pode aproveitar de toda essa produção. E aí, quais que são os grupos que já foram instalados e os que serão agora, né, nesses últimos dias? Olha, primeiro assim, nós instalamos 3 comissões temáticas, né? Comissão temática de assuntos econômicos, de meio ambiente e sustentabilidade e a comissão temática de combate às desigualdades. Nós instalamos 2 grupos de trabalho, foram o grupo de trabalho de crédito e o grupo de trabalho de transição energética. Essa semana, no marco da Cúpula da Amazônia, a gente instala mais 2 grupos de trabalho, o grupo de trabalho de Amazônia e de recuperação de terras degradadas. E ao longo das próximas 3 semanas a gente instala Produção do Futuro, que é um grupo que já está começando para pensar um pouco novas técnicas de industrialização no Brasil. Primeira Infância, que vai ser um grupo pensando políticas específicas para a primeira entrada das crianças na escola. Combate à fome. E outro tema que a gente está escolhendo dentre esses 16 que estão selecionados. Então, até o final de agosto vão estar os 8 grupos instalados para que esses planos de trabalho sejam montados e esse debate, o processo de produção das ideias comece a acontecer. Nesse grupo específico de Amazônia e no grupo também de terras degradadas, o que vai ser discutido, né, levando em consideração que é um dos principais temas que o presidente Lula tem levantado, diz que quer que seja um marco do seu governo. Então, como que o Conselho pode ajudar o presidente nessa questão, trazendo esses grupos? Olha, tem 2 grandes... a gente tem planejado esses trabalhos pensando em 2 formas de interação, né? A primeira é aproximar os conselheiros e as conselheiras do que está sendo feito no governo, né? Então, por exemplo, a gente vai ter no dia 14 de agosto o primeiro debate sobre o projeto de regulação do mercado de carbono. Então, esse é um projeto que foi construído por mais de 10 ministérios, o Ministério da Fazenda liderou um esforço mais consistente de 4 ministérios, e a primeira demonstração pública desse projeto vai ser para o Conselhão, num processo longo de escuta, consulta e de reunião com alguns conselheiros.
Então, a primeira forma de interação é criar espaços para que os conselheiros avaliem o que o governo está fazendo e opinem, incidam sobre isso. Depois os conselheiros, veja, você sabe, a infinidade de temas é ampla, né? E como os conselheiros têm muita especialidade nos seus temas, então lá nós temos os melhores ativistas de transição ecológica, de povos originários, grandes empresas de energia, de transporte, assim por diante, né? Todo mundo vem com um repertório muito grande de ideias e de possíveis melhorias. A gente tem que, primeiro, botar essa gente toda para conversar, que é o processo que a gente está fazendo, para definir um ou dois pontos estratégicos em cada um desses grupos. Isso está sendo construído, né? Então, por exemplo, no grupo de neoindustrialização, o foco vai ser o de mapear e reconstruir as políticas de inovação. Porque se imagina que esse é o ponto central para que o Brasil possa ter novamente uma indústria, né? Na transição energética, vão ser escolhidos lá um ou dois temas que o governo poderia ou criar incentivos específicos ou pensar programas particulares. Então, daqui para frente, os conselheiros vão escolher um ou dois temas dentro dessas grandes caixas e aí vão preparar essas sugestões para que elas sejam encaminhadas para o presidente. Que sugestões? Pode ser uma série de coisas. Então podem ser desde projetos de lei, minutas de decreto, mas também podem ser articulações. Então vou dar só mais um exemplo. A gente, na semana passada, instalou a Comissão Temática de Combate às Desigualdades e teve lá, o Conselhão intermediou um acordo entre o Ministério da Igualdade Racial e o Banco do Brasil, em que o Banco do Brasil se comprometeu a uma série de metas de inclusão. Né, inclusão étnico-racial nos seus quadros, nos programas que a Fundação Banco do Brasil apoia e assim por diante. O Conselhão, por exemplo, está preparando um curso com o Ministério da Igualdade Racial e com a Universidade de Harvard de letramento racial para servidores públicos. Então, estou dando dois exemplos de iniciativas que os conselheiros estão construindo que não passam necessariamente por inovações legais ou novas instituições, mas que vão usar essa articulação do Conselho para gerar resultados, né, para esses temas que foram escolhidos.